Boa tarde, meu nome é André e eu vou começar aqui contando qual foi a questão prejudicial do acórdão escolhido pelo grupo. Trata-se de um litígio proposto por dois motoristas de caminhão romenos, que foram nomeados no acórdão como DG e EH. Esses motoristas eram empregados de uma sociedade comercial também romena e eles apresentaram litígio a respeito do montante da sua remuneração perante o Tribunal de Justiça. Os motoristas alegaram que a legislação italiana relativa ao salário mínimo seria aplicável ao seu caso concreto, aos seus contratos individuais de trabalho, por força do artigo 8º do regulamento número 593 de 2008, uma vez que na Itália era onde habitualmente eles exerciam as suas funções. Então eles pleiteavam essa diferença de salários mínimos, essa diferença de salários que eles tinham em relação ao salário mínimo italiano. Eles sustentaram que o local a partir do qual cumpriam suas metas, de onde receberam as instruções e para qual eles regressavam no termo de suas missões, se encontravam todos na Itália, e por isso eles deveriam receber o valor do salário mínimo italiano. Então, primeiramente, eles intentaram no Tribunal de Grande Instância de Mures, na Romênia, e esse processo contra a empresa, e depois esse processo acabou chegando no âmbito do Tribunal de Justiça da União Europeia. Vale ressaltar que seus contratos individuais de trabalho foram redigidos tanto em língua romena quanto em língua italiana, e esse contrato ele estipulava como local do exercício da atividade laborativa a Romênia, mas eles alegavam que no caso concreto esse exercício se dava na Itália. Então a gente percebe que se trata de uma questão de direito internacional privado no âmbito da União Europeia, na medida que os trabalhadores afirmavam que os seus contratos tinham sido celebrados na Romênia e estavam constantes lá nesse contrato que a prestação de serviço seria na Romênia, mas que no caso concreto esse trabalho foi exercido na Itália e por isso eles pleiteavam o salário mínimo italiano. Tendo em vista o panorama do caso e as questões prejudiciais submetidas ao tribunal, irei discorrer sobre a interpretação dada pelo órgão aos dispositivos controvertidos. Para análise, o tribunal separou as duas primeiras questões e a terceira, a qual, apesar de aparentemente diferente, possui a mesma razão de ser. Assim, em relação às duas primeiras questões, o tribunal discorreu, em primeiro lugar, sobre a possibilidade das partes de escolherem a lei que irá regular o contrato individual de trabalho, conforme o artigo 3º e 8º, número 1, ambos do regulamento Roma 1. Destacou nesse sentido que o próprio dispositivo prevê que a escolha da lei aplicável não afasta a proteção dada ao trabalhador por disposições não derrogáveis por acordo, caso em que se considera a lei que seria aplicada na ausência de escolha pelas partes, nos termos dos números 2, 3 e 4 do artigo 8º do regulamento Roma 1. Em relação ao salário mínimo, o tribunal consignou inicialmente que, de fato, conforme prevê o artigo 8º, número 1 do regulamento Roma 1, exclui-se da supramencionada prevalência as disposições não derrogáveis por acordo. A propósito, verifica-se das conclusões do advogado-geral que as normas relativas ao salário mínimo servem nos estados que delas dispõem para a proteção do trabalhador. Assim, em razão de sua própria natureza, não devem ser derrogáveis por acordo entre as partes, nos casos em que é prejudicial ao trabalhador. Contudo, destaca-se que, ainda que se considere o salário mínimo vigente no Estado-membro como norma não derrogável por acordo, é necessário que se analise previamente os níveis de proteção dados aos trabalhadores pelo ordenamento jurídico escolhido pelas partes. Conclui-se, portanto, que o tribunal entende que o artigo 8º, número 1 do regulamento Roma 1 deve ser interpretado no sentido de que prevalece a escolha das partes em relação às regras definidas nos números 2, 3 e 4 do mesmo artigo, excluindo-se dessa previsão as disposições não derrogáveis por acordo, desde que essas confiram um nível de proteção maior ao trabalhador, sendo que, a princípio, o salário mínimo pode se encontrar nessa categoria, o que, contudo, deve ser analisado pelos órgãos jurisdicionais nacionais. Em relação à terceira questão prejudicial, que dispõe sobre a escolha da legislação aplicável pelas partes, quando existente disposição nacional para aplicação da lei no contrato e quando essa é redigida pelo empregador e aceita pelo empregado,
o tribunal retomou a ideia de que as partes podem escolher livremente a lei aplicável ao contrato individual de trabalho. Assim, destacou que as disposições nacionais relativas ao direito do trabalho podem complementar as estipulações contratuais. Contudo, a escolha da legislação que irá regular o contrato deve ser livre, o que não acontece quando essa se dá em razão de obrigação imposta por disposição nacional. Ressaltou o tribunal nesse sentido que cabe ao órgão jurisdicional responsável pelo reenvio a análise das disposições nacionais, a fim de verificar se a cláusula que prevê a aplicação da lei nacional reflete uma obrigação imposta pela legislação daquele Estado ou a escolha livre das partes. Por outro lado, no que tange às cláusulas redigidas pelos empregadores e aceitas pelos empregados, ressalta o tribunal que o regulamento de Roma não veda a sua utilização, de modo que a sua presença no contrato, a princípio, não questiona a liberdade do empregado em escolher a legislação aplicável com base em cláusula previamente redigida pelo empregador. O Tribunal Mures decidiu suspender a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais. Número 1. O artigo 8º do Regulamento Roma I, ele deve ser interpretado no sentido de que a escolha da lei aplicável ao contrato exclui a aplicação da lei do país em que o trabalhador assalariado prestou habitualmente seu trabalho, ou no sentido de que a existência de escolha da lei aplicável exclui a aplicação do artigo 8º. A segunda questão é sobre se o artigo 8º ele deve ser interpretado no sentido de que o salário mínimo aplicável no país em que o trabalhador prestou seu trabalho constitui um direito abrangido pelas disposições não derrogáveis por acordo ao abrigo da lei, que na falta de escolha seria aplicável, nos termos do artigo 8º. Para finalizar, a terceira e última questão. O artigo 3º do Regulamento Roma I deve ser interpretado no sentido de que se opõe a normas e práticas nacionais internas que incluem obrigatoriamente nos contratos individuais de trabalho a cláusula de escolha da lei nacional. Agora eu vou abordar a importância desse reenvio prejudicial e como ele contribuiu para a uniformização da aplicação e da interpretação do direito europeu nos Estados-membros, né? No nosso caso, caminhoneiros romenos contratados por uma empresa romena que exerciam suas funções quase exclusivamente em território italiano. E eles pedem para serem pagos de acordo com a legislação italiana, que paga mais para trabalhadores, né, que trabalham com transporte rodoviário. E eu acho que a importância desse reenvio prejudicial é a proteção dos trabalhadores, né, direito do trabalho. Porque eu acredito que na Europa, né, tudo pequenininho, tudo grudado, né, isso deve acontecer bastante. Trabalhadores contratados por empresas que são sediadas em país X, mas que trabalham em país Y, ou então trabalham em vários Estados-membros. E fica muito confortável, eu acho, uma empresa ter sede em um país que paga menos, né, que tem menos despesa com o funcionário, e pegar o funcionário e mandar trabalhar em outro lugar. Por exemplo, no nosso caso, uma empresa romena que paga menos e manda os caras para trabalharem só em território italiano, né? E eles mesmos citam no artigo 23 do Regulamento de Roma. No caso dos contratos celebrados com partes consideradas vulneráveis, é oportuno protegê-las através de normas de conflitos de leis que sejam mais favoráveis aos seus interesses do que as normas gerais, né? Os interesses favoráveis aos caminhoneiros fortalece a jurisprudência nesse sentido. E para a gente exemplificar a importância dos reenvios prejudiciais para a integração regional, com ênfase, né, claro, porque a gente está analisando, a gente deve ressaltar que alguns dos princípios que dizemos são características essenciais do direito europeu, da supranacionalidade normativa, foram resultado dessa atividade do Tribunal de Justiça da União Europeia. Muita coisa não está presente em um tratado, né? E é isso, essa capacidade de criar direito comunitário, né, de aperfeiçoar as relações comerciais internas da União Europeia e de proteger os trabalhadores, no nosso caso, que, como dito no artigo do tratado aí do Regulamento de Roma, especialmente os mais vulneráveis, que é o caso, né, dos caminhoneiros, acredito eu.